Olá, bem-vindos a Apoio Amaral e o assunto de hoje é biologia, mais especificamente a biogênese versus a abiogênese, característica dos seres vivos e o surgimento do universo. As células se dividem em dois grupos principais, procarióticas e eucarióticas. As células eucarióticas são aquelas que têm uma estrutura que envolve material genético, denominada núcleo, e outros compartimentos que ajudam em funções. Já as células procarióticas são aquelas que não têm esse tipo de estrutura. Nós também temos dois tipos de seres vivos quanto à caracterização das células, que são seres vivos unicelulares e pluricelulares. O metabolismo é o conjunto de transformações químicas que promove o funcionamento do corpo. É dividido em anabolismo e catabolismo. Anabolismo é quando as substâncias simples são transformadas em complexas. E o catabolismo é quando as substâncias complexas são transformadas em simples. Por exemplo, quando a substância da glicose, ela se quebra, ela produz a substância do carbono, né? Moléculas de gás carbônico e moléculas da água, que libera a energia. Reação em movimento é a capacidade que os seres vivos têm de interagir com o ambiente que vivem e dar uma resposta aos estímulos que eles recebem. Por exemplo, no caso dos animais, quando o aroma, o cheiro de um leão está à distância e chega a uma manada de zebras, essas zebras correm para se proteger do leão. Então, no caso dos animais, isso ajuda a abrigo, sobrevivência, alimento, a busca pela sua própria vida e por melhores qualidades dela. No caso das plantas, a ação e reação é bem mais lenta, justamente porque as plantas elas não têm um metabolismo como o dos animais. Em geral, plantas carnívoras têm esse fundamento da reação e do movimento conforme a espécie. Além de ter algumas plantas que também alteram a posição de suas folhas para se adequar ao ambiente e até mesmo para receber mais luminosidade. Dos seres microscópicos, como bactérias, alguns tipos de bactérias, alguns tipos de algas e de protozoários, esses têm alguns filamentos móveis que funcionam como nadadeiras para que eles possam se movimentar. Os seres vivos, eles têm diferentes formas de crescimento. Seres unicelulares, a única célula deles é que cresce. E seres multicelulares têm uma produção organizada de suas células. Nos seres unicelulares, a repartição da única célula já indica reprodução. Enquanto nos seres pluricelulares, a reprodução ela é marcada principalmente pela separação de um conjunto de células de um conjunto principal e também pela geração de novas células a partir de uma única célula original. Nos seres vivos, nós temos dois tipos de reprodução, assexuada e assexuada. No caso da reprodução assexuada, é aquela em que não envolve uma união exata de material genético. Geralmente, os seres produzidos são aqueles que são iguais aos seres originais. No caso da reprodução sexuada, que é característica do ser humano, ocorre a união de gametas que formam o zigoto e a partir desse zigoto novas células serão formadas. Na autofecundação, os dois gametas são provenientes do mesmo ser vivo. Enquanto na fecundação cruzada, os dois gametas são provenientes de seres diferentes. A hereditariedade é a capacidade de um ser vivo de transmitir as características pessoais, as estruturas das suas células, as instruções para a produção de novas células para seus descendentes. A variabilidade genética é a diferença de material genético entre os seres vivos de uma mesma espécie. A seleção natural, nesse caso, seria a natureza escolhe aqueles seres vivos com as melhores características que se adequem ao ambiente. A adaptação promove com que novas características sejam desenvolvidas. A biogênese ela é praticamente a teoria da geração espontânea que se desenvolveu durante o século XIX. Essa teoria afirma que um ser vivo pode surgir a partir de um ser que não é vivo. Por exemplo, a gente tem essa comprovação no experimento de Jean-Baptiste Van Helmont. Esse experimento fundamenta simplesmente que, se você pegar camisas sujas e colocar alguns grãos de trigo, você vai ter ratos. A teoria da biogênese foi defendida principalmente por Aristóteles, que influenciou os pensamentos de René Descartes e Newton. Biogênese é a teoria que afirma que um ser vivo só pode surgir de outro ser vivo. O experimento de Francesco Redi, realizou um experimento de trancar um pouco de carne e peixe em um pote fechado, lacrado com gaze, e em um outro pote colocar os mesmos ingredientes, que seria a carne e o peixe, só que aberto. Então ele quis provar que as larvas não surgiam da putrefação da carne, mas sim dos ovos das moscas. Seu experimento revelou exatamente a sua teoria. O pote lacrado não teve desenvolvimento de larvas, enquanto o pote aberto teve sim o desenvolvimento de larvas a partir de moscas. O experimento de Joe Bloch tinha por objetivo provar a biogênese, fecharia esse caldo nutritivo e ferveria ele. O caldo nutritivo fechado
e fervido não apresentava micro-organismos surgindo, enquanto o caldo nutritivo fervido e aberto com o tempo gerou micro-organismos porque o ar ao redor trazia micro-organismos para o caldo. Needham defendia a abiogênese e fez exatamente o mesmo experimento de Joblot. O problema é que ele ferveu de menos o caldo nutritivo e tampou o pote que tinha o caldo com uma rolha de cortiça. E então micro-organismos surgiram principalmente por ferver de menos e fechar inadequadamente. O Spallanzani, defensor da biogênese, repetindo o experimento, só que fervendo mais o caldo e tampando ele, derretendo a boca do gargalo. O gargalo de vidro, então, ficou lacrado e nenhum micro-organismo entrou. Mas foi com o experimento de Pasteur que finalmente ela ganhou seu esplendor. Pasteur simplesmente pegou uma bolha de vidro e alargou o gargalo até formar uma espécie de curva. Preencheu a bolha de vidro com um caldo nutritivo e ferveu. O oxigênio que entrava em contato com o caldo não conseguia levar os micro-organismos graças à curva do gargalo. Quando ele quebrou o gargalo e deixou a bolha de vidro com o caldo a céu aberto, vieram-se micro-organismos, principalmente por causa do ar que estava ao redor. E, enfim, finalmente a teoria da abiogênese foi derrubada. A teoria mais aceita pelos cientistas é a do Big Bang. Praticamente o universo em si era um grãozinho de nada que tinha uma densidade infinita e que tinha uma movimentação infinita e uma temperatura altíssima. Sem motivo ou explicação ou causa aparente, esse grãozinho simplesmente passou por uma expansão violenta e brutal, que disseminou a alta temperatura por toda a infinidade do universo. Com a redução constante da temperatura do universo, pôde-se desenvolver alguns núcleos de átomos, principalmente do hidrogênio e do hélio. O hidrogênio e o hélio, assim, puderam formar as estrelas. Com outros materiais cósmicos, formaram-se as galáxias, principalmente constituídas de poeira cósmica. Algumas evidências que comprovam que o Big Bang foi real é o afastamento constante das galáxias, que podem promover a ideia de que em um passado distante, as galáxias eram todas unidas. A origem do sistema solar. Simplesmente o Sol ele surgiu de uma nebulosa. Essa nebulosa tem um centro. Esse centro era muito quente, com uma temperatura muito elevada e com uma quantidade de luz altíssima, dando origem assim ao Sol. Terra ela foi formada principalmente por gases, poeira e rochas, que na região ao redor da formação do Sol, por ter muito calor e pressão, essas rochas se aglomeraram formando uma espécie de esfera com várias irregularidades. A Terra primitiva, ela simplesmente tinha características muito diferentes da Terra atual. Por exemplo, a quantidade de água. Não tinha água nenhuma na Terra porque a quantidade de calor era muito grande. A Terra era extremamente quente, tão quente que simplesmente as rochas se derretiam e transformavam magma, mais conhecido como lava. As elevadas temperaturas não só derretiam as rochas, mas também faziam com que a água vinda dos cometas, que era a principal fonte de água, evaporasse instantaneamente. Esse vapor, quando subia até as camadas mais frias da Terra, se condensava e voltava em forma de chuva. A chuva não aguentava a temperatura quente, evaporava de novo. Chegou um ponto que o calor que estava na Terra foi mandado todo para o espaço. Então, a chuva conseguiu se estabelecer nas depressões, que eram os buracos, né, da Terra, para formar assim os atuais oceanos. Acredita-se que grande parte da massa da Terra atual tenha sido formada graças aos impactos de meteoros. A teoria da evolução molecular afirma que elementos inorgânicos passaram por transformações químicas que deram origem a elementos orgânicos. Esses elementos orgânicos foram capazes de criar algumas estruturas dos seres vivos que seriam o esboço do metabolismo e da reprodução. Enquanto a hipótese da panspermia acredita que os elementos orgânicos que compreendem as estruturas dos seres vivos vieram de meteoros, ou seja, acredita-se que tenha sido do espaço. Os meteoros trouxeram as moléculas orgânicas para compor a gente. Os primeiros vestígios de vida na Terra são muito difíceis de se identificar, principalmente pelo desgaste, já que a Terra tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos, então não vai querer cobrar muito vestígio não, que não está muito intacto não. Origem pré-biológica de compostos orgânicos. Vários cientistas tentaram desenvolver uma teoria concreta, principalmente durante o século XX,
para explicar o surgimento de vida em uma situação tão caótica como a da Terra. O Stanley Miller, ele foi um cientista em 1953 que ele tentou simular a situação da Terra primitiva. Porém, o erro de seu experimento foi que muitos dos gases empregados nele não eram os gases da Terra primitiva. Atualmente, o DNA ele é responsável por codificar nosso material genético. Porém, pela capacidade do RNA de simplesmente poder se multiplicar, conter o material genético de vírus que podem ser considerados seres vivos e também por ter sido produzido por elementos inorgânicos, ou seja, ter sido produzidos por elementos do ambiente e até mesmo ter a capacidade de produzir proteínas por meio de outras enzimas, ele pode ter sido considerado o primeiro DNA. Os seres vivos, os microscópicos que constituíam a primeira base de vida da Terra, eles realizavam vários processos, principalmente para transformar comida em seu próprio corpo. E esses processos tinham que ocorrer exatamente dentro deles. Então, um aspecto fundamental na criação da vida seria, então, a criação da membrana. A hipótese heterotrófica afirma que os primeiros seres que surgiram se alimentavam meio que de materiais inorgânicos ou moléculas orgânicas produzidas a partir de meios do ambiente. Enquanto a hipótese autotrófica simplesmente fala que os primeiros seres que surgiram foram os que produziram seus próprios alimentos, porque seria meio que difícil de uma grande quantidade de indivíduos sobreviver a partir de moléculas orgânicas, porque as moléculas orgânicas elas não eram em tanta quantidade assim. A fotossíntese, como todo mundo sabe, é o meio que as plantas têm de produzir seu próprio alimento. Elas absorvem gás carbônico, liberam gás oxigênio e por meio disso elas conseguem produzir a sua própria energia, principalmente por nutrientes do solo. Quanto à respiração aeróbica, também é um meio utilizado pelas plantas. Funciona da seguinte maneira: enquanto a fotossíntese inala gás carbônico e libera o gás oxigênio, produzindo energia para si, as plantas também podem ter esse mesmo processo, porém elas inalam oxigênio e liberam gás carbônico? Não. Elas simplesmente fazem seu processo normal e os outros seres, que são seres humanos, por exemplo, e os seres animais, os cachorros, os gatos, os bois, qualquer animal, realizam uma respiração aeróbica, que é simplesmente inalar oxigênio e liberar gás carbônico. É isso, galera. Tomara que vocês tenham aprendido. Um cheiro. Tchau.